Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é sobre som automotivo. Pois é, vamos desvendar de uma vez por todas o que a lei realmente diz para ninguém mais correr o risco de levar aquela multa indesejada. Essa é a pergunta que todo mundo faz, não é mesmo? Quem nunca teve aquela vontade de aumentar o volume da música preferida, mas ficou com o pé atrás pensando: será que pode? Afinal, qual é o limite? Existe um volume máximo? É isso que a gente vai esclarecer hoje sem rodeios. Para a gente entender de verdade a regra do som no carro, não adianta ficar no achismo. A gente precisa ir direto na fonte. A legislação de trânsito, olha, é bem clara sobre isso e está tudo documentado. E a fonte oficial é essa aqui, pessoal, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É com base nesse documento que os agentes de trânsito de todo o Brasil trabalham. Ou seja, a informação é a que vale na rua, na vida real. Bom, aqui está o coração da coisa toda. O artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele define a infração de um jeito bem direto: usar som em volume ou frequência não autorizados pelo CONTRAN. Parece simples, né? Mas o que isso significa na prática? Certo, e se essa regra for quebrada? Bom, aí é que o bicho pega. As consequências não são nada leves. É muito importante conhecer cada uma delas para entender a seriedade do assunto. E olha só o tamanho do problema. Primeiro, a infração é classificada como grave. Não é média, não é leve, é grave. Isso já acarreta em multa, na retenção do veículo para regularizar a situação e, muita atenção agora, 5 pontos na carteira. Isso mesmo, 5 pontos. Pode até não parecer muito de primeira, mas dependendo do histórico do motorista, 5 pontos podem deixar a pessoa perigosamente perto de ter a CNH suspensa. É para se pensar. E vale a pena repetir. É uma infração grave. Isso mostra o quanto a lei leva a sério essa questão da perturbação do sossego público no trânsito. Não é pouca coisa. Ok, a gente já entendeu a lei, já viu as penalidades. Mas como é que o agente de trânsito decide que é hora de multar? Essa é a parte prática que gera mais dúvida. Essa frase aqui, essa é a chave de tudo. É o critério que está lá no manual. Basicamente, se o som do carro pode ser ouvido do lado de fora, a ponto de incomodar as outras pessoas, de perturbar a paz, pronto, já se caracteriza a infração. E essa comparação deixa tudo bem claro, né? De um lado, o som da música ou qualquer outro som que vaza do carro e incomoda. Do outro, os sons que são, bem, sons do carro próprio, como o barulho do motor, a buzina, o alerta de ré. Esses, claro, não entram na regra. Aí vem a dúvida de ouro, a que todo mundo tem. Ah, mas o agente não precisa de um aparelho para medir os decibéis? Ou alguém não tem que ligar e reclamar formalmente para a multa valer? A resposta é um sonoro e cristalino não. E isso aqui é fundamental entender. A simples constatação do agente de trânsito de que o som está perturbando já basta. A palavra do agente tem o que a gente chama de fé pública. Por lei, o que ele relata é considerado verdade. Mas calma, a lei não é só proibição, não. Existem sim algumas situações bem específicas em que o som alto é permitido. Vamos dar uma olhada para a gente ter o quadro completo? As exceções são bem lógicas, na verdade. Carros de som fazendo propaganda ou em eventos, por exemplo, desde que tenham autorização para isso, os sons normais do carro, que a gente já falou, e os alarmes, que têm uma regra só para eles lá no artigo 229. Ufa, chegamos na reta final. E para garantir que toda essa informação ficou bem guardada, vamos fazer aquele resumão rápido. Os pontos essenciais para ninguém mais ser pego de surpresa. Então anota aí, são só 3 pontos para memorizar. Primeiro, o critério é o som ser ouvido do lado de fora e perturbar a paz. Simples. Segundo, as consequências são pesadas. Infração grave, 5 pontos, multa e o carro retido. E terceiro, talvez o mais importante, não precisa de aparelho nem de denúncia. A avaliação do agente é o que vale. No fim das contas, essa lei do som alto é mais do que só uma regra de trânsito. Ela é um convite para a gente pensar em convivência, em respeito pelo espaço do outro. Fica a reflexão. A nossa diversão precisa invadir o sossego de outra pessoa? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se este conteúdo foi útil, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Até a próxima!